Olá, meus irmãos. Uma ótima noite para você, para vocês. Eu vi que deu um sinal ali agora, eu vou começar de novo, tá bom? Olá, meus irmãos. Uma ótima noite para você que está nos acompanhando, me acompanhando aí, acompanhando o culto da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui em Santa Branca. É um prazer estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus e celebrarmos juntos o nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. Que maravilha! Embora eu esteja aqui na igreja sozinho, mas eu sei que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, está reunida em suas casas. Provavelmente alguns irmãos possam estar em comunhão com outros irmãos em suas casas, não é? Podem ter aí feito aquela visita, não é? Embora o Brasil esteja de quarentena, o que na verdade é recomendado que não haja aglomerações. Então é bem provável que as famílias tenham se reunido, os amigos tenham se reunido também, para celebrarem o nome de Jesus neste momento. Então, eu quero orar pedindo a Deus que receba o nosso culto da maneira como está sendo feita no Brasil, não é? Os irmãos, a igreja reunida em suas casas, os pastores, cada um na sua igreja, a maioria sozinhos, compartilhando a palavra de Deus e celebrando o culto ao Senhor. E quero orar neste momento, quero pedir que você participe deste momento, porque nós já iniciamos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tá bem? Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que tenho de estar aqui celebrando o nome do Senhor. Também agradeço ao Senhor pelos teus filhos, filhos e filhas, teus servos, que estão espalhados por esse Brasil, celebrando também o culto de adoração ao nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, nos aproximando de Deus pelo seu sacrifício eterno. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de compaixão. Receba neste momento, pelo teu amor, por tua palavra e pela pessoa gloriosa de Jesus, este culto que irei celebrar agora. Que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos e filhas que celebram o teu nome também, cada um em suas casas. Que haja verdadeiramente um derramar do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja. Que nós possamos crescer em maturidade na pessoa do Senhor Jesus e também na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a igreja que está no teu coração. Porque se assim for, nós seremos uma igreja agradável e tudo o que fizermos será agradável ao Senhor também. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus queridos, eu vou ler um trecho das Escrituras que está registrado no livro de Salmos, Salmo de número 27. Salmo de número 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará.
Agora triunfarei sobre os meus inimigos, ou sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo de Davi, Salmo de número 27. O título desse salmo, aqui na minha versão, diz Confiança em Deus e anseio por sua presença. Então, que o Senhor nosso Deus seja o nosso amparo, e Ele é. Que Ele seja a nossa segurança, o nosso refúgio, pois nele confiamos e assim esperamos. Meus queridos, eu estou sozinho aqui na igreja, mas eu vou cantar alguns louvores e espero que você os conheça, porque os irmãos aqui na igreja sabem muito bem que eu só canto lançamento, né? E não vai ser diferente hoje, nesse período de louvor que eu vou estar celebrando o nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar aqui vou liberar aqui o áudio para que vocês possam também me acompanhar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos a
tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Amém. Louvar ao Senhor é bom, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque o seu nome é doce, nome que está acima de todo nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas
inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Só o nome de Jesus é capaz de transformar o mais vil pecador, o mais terrível dos homens, o mais perdido, aquele que está distante. Só o nome de Jesus é capaz de trazer para perto do Senhor nosso Deus. Só através de Jesus, pois a própria palavra de Deus nos diz isso. Entre Deus e os homens existe um mediador, suficientemente capaz de nos aproximar de Deus, mediante o seu sacrifício, mediante a sua morte na cruz, mediante o seu sangue derramado. Só Jesus. Só Jesus é capaz de alcançar o perdido e trazê-lo para junto da sua família, colocá-lo novamente dentro da sua casa, agora transformado pelo seu poder, pelo poder do seu nome, pelo poder das suas palavras. Eu sempre me lembro, quando penso na graça do Senhor Jesus por nós, naquilo que o Senhor fez por nós, eu sempre penso em uma situação em que o Senhor Jesus apresenta nos evangelhos, no seu evangelho. O endemoniado gadareno. Um homem aprisionado pelo poder do diabo, um homem perdido, em que a sociedade, seus amigos, também a sua família já o tinham por perdido. Alguém sem solução, uma vida sem salvação. No entanto, para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, não existe nada impossível.
Todas as coisas são possíveis para o Senhor nosso Deus. E naquele dia em que o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, atravessa o mar e vai para a região dos Gadarenos, sai ao seu encontro aquele homem atormentado por demônios, por espíritos malignos, e esse homem se dirige aos gritos a Jesus. E o Senhor Jesus conversa com aquele homem. E o Senhor o liberta. O Senhor o livra daquelas cadeias. O Senhor pergunta: qual o teu nome? E aquele espírito que dominava a vida daquele homem diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Que situação terrível! Que calamidade física e espiritual aquele homem vivia. A Bíblia diz que aquele homem vivia nos sepulcros. Ele morava num cemitério. E a Bíblia registra também, no Evangelho de Marcos, que por muitas vezes, aquele homem fora amarrado com cadeias de ferro, mas ele, pelo poder do diabo, as arrebentava e atormentava todos que passavam por ali. Essa era a vida daquele pobre homem. Será que se nós olhássemos para aquela pessoa, será que viríamos solução para aquela vida? Será que nós teríamos palavras de entusiasmo para aquele homem? Palavras de esperança para aquele homem? Ou será que, como muitas vezes acontece, será que o nosso pensamento, o nosso comportamento e as palavras dos nossos lábios para aquele homem seria como tem acontecido algumas vezes? Esse aí não tem jeito mais. Esse não tem jeito mais. Para esse aí não há esperança mais. Ninguém acerta a vida desse homem mais. Ninguém consegue dar um jeito à vida dessa mulher mais. Este jovem está perdido. Não há esperança para essas crianças. Graças a Deus, que Deus não pensa assim em relação ao pior dos pecadores. Graças a Deus, o Senhor não nos vê dessa maneira. O Senhor não tem o homem como perdido, porque Ele deu uma solução ao homem. Ele abriu uma porta para o homem. Ele abriu um caminho novo para a humanidade. Ele enviou a Jesus para mudar toda e qualquer situação. Para a sua glória, Ele enviou Jesus para curar todo tipo de enfermidades. Porque Ele é poderoso, ainda hoje, para curar as nossas enfermidades, se Ele quiser. O Senhor nosso Deus enviou Jesus a esse mundo para desfazer as obras do diabo. E o Senhor também edificou sobre o seu próprio corpo a sua igreja. E ao fazer isso, Ele disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Nem as intenções e ações do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Porque a igreja de Jesus não foi edificada sobre os seus discípulos.
A igreja de Jesus não foi edificada sobre a lei, também não foi sobre os profetas. A igreja de Jesus Cristo não foi edificada sobre nenhum serafim, nenhum querubim, não foi edificada sobre os ombros de nenhum arcanjo e de nenhum anjo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As intenções e as ações do maligno não prevalecem contra a igreja, porque ela foi edificada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não há domínio, não há dominador, não há reino, não há potestade, não há malignidade que se sobreponha à igreja de Jesus, porque ela está em Cristo. E aquele que está em Cristo, o mal não pode tocar. Essa é a realidade da igreja. Essa é a realidade da igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil ou em qualquer outra parte desse mundo. O Senhor Jesus é quem está no comando da igreja. É Ele quem domina a igreja. É Ele quem fortalece, é Ele quem alimenta, é Ele quem instrui a igreja. E por isso, nós não dependemos de um prédio, nós não dependemos de 4 paredes para celebrar o nome de Jesus. A nossa alegria não está quando a igreja está cheia. A nossa alegria está porque servimos a um Deus de alegria. Não importa se nós estamos em quarentena. Também não nos importa quanto tempo essa situação irá perdurar, porque nós estamos debaixo da orientação de um Deus vivo e todo-poderoso. Não é o governo do nosso estado quem determina quando a igreja será reaberta. Quem determina isso é o Senhor nosso Deus. Quem determina quando a igreja irá voltar não será o presidente da República, mas será o general da igreja, o Senhor Jesus. O Senhor dos exércitos. É Ele quem vai determinar quando voltaremos à normalidade. Porque a palavra certa vem do Senhor nosso Deus e não do nosso governador. Pelas autoridades constituídas no nosso país, nós temos de Deus uma ordem: orai por eles. Orai pelos governantes. Essa é a palavra de Deus para a igreja. Mas o comando da igreja, a resposta para a igreja, está nos lábios do Senhor nosso Deus e na sua bendita palavra. É aqui que a igreja se apoia. A igreja não se apoia num governo humano. A igreja não se apoia no pastor. A igreja não se apoia na teologia. A igreja se apoia na palavra de Deus, que a libertou. E sobre a pessoa de Cristo, ela foi edificada. Que maravilha! Que glória! Que conforto, que segurança nós temos em podermos servir a esse Deus de amor, de poder, de autoridade. Um Deus que tem derramado abundantemente sobre a vida da sua igreja o seu Espírito Santo. E eu tenho pedido a Deus que derrame sobre a nossa igreja, a Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, o seu Espírito Santo. Que nos encha do seu Espírito Santo. Que nos encha da autoridade da sua palavra, para que possamos compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus
às demais pessoas nessa cidade. E Deus está disposto a encher a sua igreja com a sua graça, com a sua presença. Meus queridos, eu quero ler nessa noite, para a nossa meditação, um versículo que está na primeira epístola de João. Deixa eu só desligar um aparelho aqui. Pronto. Quero ler um versículo que está na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Mas, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos oriente nessa palavra, nessa meditação que eu quero compartilhar com você neste momento. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Pelos teus filhos que estão reunidos em suas casas, neste momento, celebrando também o nome do Senhor Jesus. Senhor, por tua bondade, pelo teu amor à igreja, para o cumprimento da tua palavra e para o louvor e glória do Senhor Jesus, o teu amado Filho. Fala conosco neste momento, pois nós necessitamos, como filhos e filhas, necessitamos ouvir os conselhos do Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João escreveu essa carta, ou suas cartas, e suas cartas são conhecidas como cartas gerais. Deveriam serem lidas, compartilhadas com as demais igrejas na região da Ásia Menor. E assim aconteceu. O Espírito Santo conduziu o apóstolo do Senhor Jesus a escrever suas cartas, e ele o fez. As cartas chegaram às mãos da igreja primitiva, na região da Ásia Menor, e também chegou às nossas mãos. O Evangelho chegou até nós, e as duras penas, debaixo de muitas lutas e desafios, a palavra de Deus chegou até nós. O apóstolo João diz que se andarmos na luz, como Cristo está na luz, teremos comunhão uns com os outros. O Senhor Jesus deixou uma norma a seguir, uma conduta para seguirmos. E ele deixou também condição para vivermos e desfrutarmos da comunhão entre um e outro, a comunhão da igreja, e também para que fôssemos lavados no seu sangue. Se
Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz. Se, oração subordinada adverbial condicional. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. Queridos, eu disse há pouco que a Igreja de Cristo Jesus caminha nesse mundo debaixo da orientação do Senhor e debaixo da luz da Sua palavra. Como igreja, nós temos de estar alinhados a essa palavra. Nós temos de estar comprometidos com a Sua palavra, com os mandamentos e orientações do Senhor para vivermos como igreja. O Senhor espera, o Senhor deseja, o Senhor ordena que a sua igreja viva em conformidade com a sua palavra, para que ela possa refletir a luz na qual o próprio Jesus está. Se andarmos na luz, seremos fortalecidos. Se andarmos na luz, não tropeçaremos. Se andarmos na luz, seremos protegidos, seremos guardados, o nosso entendimento será iluminado. Porque a luz da palavra de Deus nos conduz a essa realidade, a essa verdade. Meus irmãos, o mundo não caminha na luz. O mundo está em trevas. E quão terríveis são as trevas que estão sobre o mundo. Portanto, no mundo, mergulhado nas trevas, jamais alguém poderá resplandecer a luz de Cristo. É preciso que, primeiramente, este seja vivificado pelo Senhor. Para que assim, vivificado, ele seja justificado pela obra redentora do Senhor. Queridos, o Senhor nosso Deus deseja que a igreja brilhe uma luz diferente da do mundo. As glórias do mundo não refletem a glória do Evangelho, porque o mundo jaz no maligno. Ele está morto no poder do diabo. Irmãos, a palavra de Deus diz: quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem traía, não traia mais. Quem usava de desonestidade, que seja honesto. Quem desprezava a palavra de Deus, não despreze mais. Quem brincava com as coisas de Deus, não brinque mais. Leve a sério as coisas de Deus, porque o Senhor Jesus está às portas. O fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo como igreja do Senhor Jesus bastante complicado. Veja, o Senhor Jesus disse: quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Isso é uma mudança de vida, de atitude, de pensamento, de comportamento. O crente jamais deve se comportar como as pessoas no mundo. Porque outrora vivíamos dessa maneira, mas agora não mais.
Outrora era assim que nos comportávamos, mas não agora. Porque agora somos nova criação de Deus. Nós nascemos de novo. Nós não fazemos as coisas que aqueles que estão no mundo fazem. A igreja não se comporta como aqueles que estão no mundo se comportam. O nosso palavreado precisa ser outro. A nossa conversa precisa ser outra. A nossa roda de amigos precisa ser outra. Porque o Salmo de número 1 diz que aquele que pertence ao Senhor não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam do bom nome do Senhor nosso Deus, daqueles que fazem piada do nome do Senhor nosso Deus. Outrora, na vida passada, que estávamos distantes de Deus, naquela época, nós nos assentávamos para rir, para beber, para nos embriagarmos, para nos prostituirmos, para mentirmos, para enganarmos. Mas quando a luz do Evangelho brilhou sobre as nossas vidas, nós abandonamos tudo isso. Porque agora nós temos um Senhor em nossas vidas. Nós temos um Espírito excelente que nos conduz de vitória em vitória, de graça em graça. Por isso, nós não mentimos mais. Nós não enganamos mais. Nós não temos aliança nenhuma com o mundo. Nós não mentimos mais, mesmo quando dizer a verdade possa trazer situações desagradáveis e desconforto para a nossa vida. Muitas vezes, nós temos a oportunidade de compartilharmos o Evangelho, mas para não ferir a um familiar, a um amigo ou a uma pessoa, nós nos calamos, porque escolhemos ser educados. Mas a recomendação da palavra de Deus não é essa. E sim que aproveitemos todas as oportunidades, que possamos remir o tempo, porque os dias são maus, e assim compartilharmos o Evangelho. As pessoas serão libertas ao ouvirem do Evangelho de Jesus. Como ouvirão se não pregarmos a palavra de Deus? Como ouvirão se não assumirmos como igreja o nosso papel aonde estamos como igreja? Andamos na luz? Nós estamos andando na luz? Andar na luz de Jesus é ter um comportamento diferente. É rejeitar certas coisas. Não é mais possível para alguém que vivia em cima de um trio elétrico ministrando carnaval por aí afora, vir a Cristo, passar a mão na sua Bíblia, esse aqui é um cantor cristão, tá, gente? Passar a mão na sua Bíblia e continuar em cima do trio elétrico. É impossível. Porque a ordem do Senhor é que abandonemos a vida no mundo. Eu não estou exagerando. Eu não estou radicalizando. Eu estou simplesmente repetindo o que o Senhor mesmo disse. É preciso ter uma nova atitude. É preciso tomar um rumo diferente. É preciso converter-se para iniciar o caminho que o Senhor propôs a nós. Andar na luz significa também matar a nossa natureza terrena. Significa rejeitar
muito daquilo que nos dava prazer. Andar na luz é andar na verdade, é deixar o mundo para trás. Se quisermos ter comunhão com a igreja, é com a igreja que teremos comunhão. Não teremos comunhão com o mundo mais, por algumas razões. A primeira delas é que nós morremos para o mundo. Não temos comunhão com o mundo mais. Nós morremos para ele. A segunda razão é que nós não pertencemos ao mundo mais. Agora nós fazemos parte de um outro mundo. Nós caminhamos em direção de uma nova pátria, a celestial. O que para o mundo é ridículo. O que para o mundo não faz o mínimo sentido. Para as pessoas do mundo, quando um crente testemunha de que vai para o céu, ele é motivo de piada. Porque o mundo não compreende as coisas do céu, porque ele não pertence ao céu. Ele está morto em seus delitos e pecados. E só compreenderá as coisas de Deus quando for justificado. Até então, ele permanecerá em trevas. Andamos na luz, estamos na luz, como ele na luz está. A luz de Jesus reflete através da minha vida. Será que eu tenho refletido a gloriosa luz do Evangelho? É preciso pensar nisso. É preciso que eu reflita sobre isso. Eu estou refletindo a luz da palavra de Deus ou estou refletindo tão somente os cursos teológicos que tenho feito? Eu estou refletindo para as pessoas a gloriosa palavra de Deus ou estou refletindo a ela a minha escolha teológica, o caminho teológico, a preferência teológica? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É só assim que teremos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, não importa se nós frequentamos a igreja, não importa se não perdemos nenhuma das reuniões da igreja, não importa se nós estamos presentes em todas as reuniões de oração, não importa. Não importa se você é bacharel, se você é doutor, não importa o que seja. Só é possível desfrutarmos da comunhão se andarmos na luz. E ninguém é capaz de nos conceder essa luz, a não ser Jesus, a não ser o Espírito do Senhor. Estamos na luz? Algo tremendo acontecerá em nossas vidas por andarmos na luz. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos transportou de um reino caído, falido, morto, dominado pelo diabo, para o seu reino, para o seu maravilhoso reino de luz.
Foi isso que aconteceu conosco. Temos permanecido nessa luz? Ou temos nos associado, vez por outra, ao mundo? Ou temos feito aliança com o mundo em alguns momentos? Será que não temos levado a igreja a fazer pequenas alianças com o mundo? Não sabeis vós que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Será que nós já nos esquecemos disso? Que o Espírito Santo que agora habita em nós tem ciúmes? E que não devemos provocar os ciúmes do Senhor? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, breve o Senhor virá buscar a sua igreja. E isso é uma realidade. O mundo, cada dia, tem se aproximado do fim. Alguns planejam a possibilidade de morar num outro planeta, porque estes já chegaram à conclusão de que este mundo não dá mais. Que o nosso planeta Terra não vai aguentar por muito tempo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dias são maus. A violência tem aumentado, é verdade. A falta de amor, de compaixão. A malignidade tem aumentado ao redor do mundo. Todos os dias. Mas o Senhor Jesus disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que, embora estejamos vivendo dias difíceis, complicados, incertos, dias que nos causam medo, o Senhor está presente abundantemente em sua igreja. Porque Ele disse que estaria, e estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Que a nossa esperança esteja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que possamos, como igreja de Jesus, vivermos essa comunhão verdadeira que vem pela ação do Espírito Santo, pela ação da palavra de Deus e pela luz do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, como igreja, ao retornarmos às nossas atividades normais, quando as portas da igreja forem abertas e o povo puder congregar novamente, que nós possamos ter atitudes diferentes, que nós possamos abraçar a causa do Evangelho, que nós possamos compartilhar o Evangelho às pessoas, que nós possamos ser mais ativos naquilo que diz respeito à pregação do Evangelho, à ação do Evangelho na cidade, na rua, no bairro, em qualquer lugar. Que nós possamos nos dedicar mais e mais, porque o Senhor está à porta. Vamos aproveitar o tempo que temos para sermos mais úteis ao Senhor e ao trabalho do Evangelho. Que não sejamos apenas frequentadores de igrejas, mas que sejamos homens, mulheres, jovens e crianças, determinados
a levarmos o Evangelho à frente, que todas as pessoas saibam quem eu sou, que elas saibam que eu sou um crente em Jesus, que eu confio no Senhor, que eu oro pelas pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertadas do poder do mal, do poder do pecado. A igreja foi chamada para isso. A igreja de Jesus foi chamada para isso. É isso o que nós lemos na carta de Pedro. E eu quero compartilhar esta verdade com você e assim encerrar esse nosso curto espaço de tempo, lendo com você a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro deixou claro para a igreja da mesma região a qual o apóstolo João havia enviado a sua carta, a Ásia Menor. Pedro escreve àqueles irmãos, àquela comunidade de cristãos, e diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja. Não foi para isso que Deus nos chamou. Existe uma outra coisa também para a qual Deus não nos chamou. Deus não chamou você para você ser armeniano ou calvinista. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um pregador da sua palavra. Deus te chamou para ser um anunciador das suas maravilhas. Foi para isso que ele chamou. E eu tenho visto alguns pastores perdendo tempo, brigando, querendo saber, você é calvinista ou você é armenianista? Que tolice, que bobagem, que perda de tempo, que inutilidade. A igreja não pode ser inútil. A igreja precisa ser agradável, agradável ao Senhor. Não perca seu tempo com coisas inúteis. Nós estamos caminhando para o fim. O Senhor está às portas. E nós precisamos despertar. Nós precisamos nos despertar para as coisas que agradam a Deus e não perder tempo com coisas pequenas. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, a sua luz, e te dê a paz que nós tanto precisamos. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso castelo forte, o nosso bom pastor. Que Deus abençoe você em mais uma semana e que nós possamos estar prontos a servir a causa do Evangelho. Que nós possamos estar prontos a servirmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou orar mais uma vez e assim encerrar esse nosso período aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Usa, Senhor, a Tua igreja. Usa os Teus filhos e filhas. Que juntos possamos cumprir a Tua vontade. Que juntos possamos dar prazer ao Senhor. Que sejamos verdadeiramente a Tua igreja. Uma igreja santa, imaculada, cheia do Espírito Santo, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pai Celestial, conduz a Tua igreja debaixo das Tuas mãos. Que a Tua igreja possa caminhar atrás
do bom pastor, debaixo do cuidado do Senhor Jesus, que ela possa seguir o Mestre, que a luz do Senhor resplandeça em nosso meio, e que assim, Senhor, para a tua glória, para a glória de Jesus, possamos andar na luz que o Senhor está. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.